Olá, sejam bem-vindos para mais uma live de casal. Hoje arrumando um pouco o suporte aqui, que deu uma... Vamos lá, vou mandar os aviõezinhos enquanto a gente arruma aqui o nosso suporte. Aí, tá bom, agora tá bom, tá bom. Vamos aqui, vamos mandando. Quem for chegando já vai vendo se o áudio tá bom. Quem for entrando já vai nos dizendo aqui se o áudio tá bom. E já vai, né? e já vai mandando. Eu falei, seja bem-vindo. Estamos aí para mais uma live de casal. Só um pouquinho. Levemente pro lado, assim, pronto. Agora Aê, tá um jeito, pessoal. Né? Tem que estar alinhado os negocinhos, né? Senão fica bagunçado. Né? O Instagram tá comunicando todo mundo aí que nós estamos ao vivo neste momento, né? Vamos fazer a oração para a gente começar enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o Instagram vai avisando que a gente está online. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Obrigada, Tati, pelo retorno do áudio. Então, gente, hoje o assunto é o que fazer quando a rotina sufoca o casal. O tema já é bem específico, né? Assim, a rotina que sufoca o casal. Então, o que a gente pode fazer para evitar que tudo isso aconteça? Então, a primeira pergunta é justamente essa, né? Aquela frase, seu relacionamento caiu na rotina. Às vezes tem muita matérias, reportagens, né? O pessoal fala assim, identifique se o seu casamento caiu na rotina. O que fazer para sair da rotina? Né? Então, a primeira pergunta a gente tem que fazer isso, né? Como se a rotina fosse um problema, entendeu? E aí a gente já começa a desmascarar uma coisa que, de um modo geral, as pessoas quase não falam quando trazem esse tema, né? A impressão que a gente tem é que quebrar a rotina é sair para algum lugar. Tá? Isso também ajuda, sem dúvida, tá? A gente vai até chegar nesse ponto. Mas assim, o entendimento da rotina que não está certo. Caiu na rotina. O que significa de verdade cair na rotina? E aqui nós já podemos apresentar de imediato o primeiro problema que nós já identificamos. Né? As pessoas, primeira coisa, não sabem diferenciar rotina de diálogo. A rotina, por si só, ela não é um problema. O que está por trás dessa frieza, dessa coisa ruim que chamam de rotina, é a falta de diálogo, é a falta de companheirismo. São coisas que começam a fazer falta na vida do casal e normalmente, nas revistas, na TV, às vezes, né, dá-se o nome de que caiu na rotina. É porque as pessoas acham que o relacionamento ele será eternamente um conto de fadas, vamos dizer assim, não é bem essa palavra. Mas, por exemplo, no namoro, quando a gente está naquela fase de conhecer o outro, quando a gente está naquela fase de querer conquistar o outro, então a gente tenta... Você não tem uma rotina, por quê? Você não mora com a pessoa, né? Então você vê, sei lá, a gente namorava, a gente se via 3 vezes, 4 vezes na semana, por exemplo. Então cada dia você quer fazer algo diferente, você quer assistir um filme, você quer encontrar e ali tomar um sorvete, você quer ir ali dar uma voltinha no shopping. Então, querendo ou não tem muita monotonia, né? O casal, quando tá nessa fase de se conhecer, nessa fase de, né, querer conquistar o outro, então eles não tem uma rotina fixa. Você não mora com essa pessoa, você vê ela em alguns momentos e você quer que esses momentos que você a vê se tornem diferentes, especiais, né? Por quê? Porque é uma fase diferente. Aí a pessoa casa, ela acha que ela vai ficar eternamente nessa vidinha dela de festa, né? De sair para restaurante caro, né? Todo dia um trem diferente. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu atendo casais no Map Business e aí eu falava, né, pros casais, assim, eu falava, olha, só que já é em relação à sexualidade, mas cabe um pouco aqui a frase que eu falar. Fala, meu filho, lua de mel acabou. A lua de mel vai passar. E você vai voltar para onde? Você vai voltar para sua realidade, né? Então, trabalho, fazer comida. Sim, então assim, não tem relacionamento. Gente, não tem relacionamento que dura, que viva, que sobreviva somente a cada dia estar num lugar, cada dia numa balada, cada dia numa festa, num restaurante caro.
não tem o que sustenta isso, né? Até porque por isso que a gente fala, a rotina não é necessariamente algo ruim, né? A rotina, ela também tem as suas vantagens. Por quê? Porque ela dá essa... Como que é a palavra que você falou? Previsibilidade. Previsibilidade pro casal. Estabilidade. Dá uma estabilidade pro casal, né? Então, assim, não é a rotina por si só, como o Paulo disse. Não é algo ruim. O ruim é o que eu imagino, né? Que seja bom para o casamento, que seja saudável, que seja animador ali. E a questão do diálogo, né? E de se entregar e de ajudar a fazer com que essa rotina seja mais leve e boa possível, né? Uma coisa que a gente pode notar também é assim, ó, casais que vivem bem, que não reclamam da rotina, qual que é a diferença deles para os casais que reclamam? Não é que os casais que estão bem, que saem bastante, que vão ao cinema, é verdade, de vez em quando acontece, a gente vive bem, graças a Deus. De vez em quando rola o cinema, rola. De vez em quando rola, por exemplo, ir junto, deixar as crianças na casa da minha sogra, ou na casa da tia, coisa assim, pra gente ter um momento a dois, rola. Mas assim, é de vez em quando. É o tá? extraordinário, né? Isso, é o extraordinário. Mas assim, o ordinário, que é o do dia a dia, o que nós fazemos de diferente para que esta rotina seja boa? A gente conversa, a gente cuida um do outro. Você entende que o problema não está na rotina? A rotina é boa, gente. Ela faz bem para nossa vida. Ter uma rotina, levantar, ir ao banheiro, escovar os dentes, rezar, tomar café da manhã juntos, almoçar juntos, ir para o trabalho, enfim, sabe? Essa coisa do dia, isso faz bem para o nosso cérebro, inclusive. Sim. Você entendeu? Porque ele deixa padrões. O nosso cérebro, ele vive de padrões. Uhum. Entendeu? De vez em quando a gente faz uma quebra de padrão para dar uma animada, mas é de vez em quando. Mas assim, ó, por isso que eu disse logo no início, né? A falta de diálogo, a falta de carinho, a falta de incentivar o outro a ser melhor. Você entende? São estas coisas que vão fazendo a vida do casal ficar pesada às vezes e dá-se o nome a isso de rotina. Ah, caiu na rotina. Você imagina um casal, por exemplo, que, olhando agora pelo aspecto da intimidade sexual, né? Que tem uma frequência sexual boa, prazerosa. Isso também pode cair na rotina. Pode sim cair na rotina no sentido de que uma ideia, já bem colocou isso, existe uma ideia de que tem que ser de tal jeito, tem que ser lugar diferente, tem que ser, sei lá, cada sabe? relação tem que estar num lugar diferente, com uma lingerie diferente, com um apetrecho diferente, para ser bom. O nosso mentor mesmo, o Dr. Jorge, ele fala uma coisa assim que a gente até ri, né? Falou, olha, cada relação sexual ela não tem que ser performática. Né? Aquela coisa assim, extraordinária. Ela tem que ser boa. Sim. É básico, né? É o básico. A gente fala assim, a gente só faz o básico. Eu vi esses dias, né? A gente só faz o básico. Gente, mas o básico é bom. É a gente que não sabe fazer nem o básico. O que é o básico? Vamos perguntar, né? O que é o básico? Gente? Ah, não, mas é o papai com a mamãe. Gente, assim, ó. O sexo, olhando por esse aspecto aqui do sexo, ele foi feito para duas coisas. Para unir o casal e gerar vida, gerar filhos. Esse unir o casal, ele tem que ser prazeroso. Ah, porque é o papai e a mamãe, porque é uma posição diferente de vez em quando. Sempre na mesma Dá cama, prazer. na minha cama, no mesmo quarto. Sente prazer. Agora assim, ó, o sexo não tá bom porque eu não sinto prazer. Aí existe um problema aí. Você entende? Aí de novo, ó, caiu na rotina ser só daquele jeito. Não é o problema de ser daquele jeito. Uhum. É isso que a gente quer que vocês comecem a enxergar. Tirar esse nome de rotina e começar a dar o nome certo para as coisas. Uhum. Né? Eu e meu marido estamos distantes, a gente não conversa, ou a gente se cobra muito, é áspero um com o outro. Você entende? Uhum. São estas coisas que vão tornando o nosso dia mais cansativo. Ter uma boa rotina é um prazer voltar para casa. É um prazer estar com a minha família. Por que é um prazer? Porque tem uma previsibilidade. Eu vou chegar em casa, eu vou encontrar minha esposa. Ah, ela não está mais linda do que está ontem. Beleza. Alguma coisa aconteceu que deixou ela menos arrumada, por exemplo. Mas não é isso que estraga. Porque a gente tem cultivado um no outro o desejo, o carinho, o amor. Você entende? São essas pequenas coisas que vão tornando a nossa rotina melhor.
mais bonita, mais cheia de significado. E leve, né? Mais leve. É interessante também, se você está usando essa frase, se você acha que o seu relacionamento caiu na rotina, na verdade é porque algumas coisas estão sufocando vocês, até por isso o tema da live, né? Quando essa rotina sufoca. Então, por exemplo, igual o Paulo falou agora o exemplo, eu chego em casa, o clima está sempre pesado. Então, o que está sufocando esse convívio dentro de casa todos os dias com o meu esposo? É o excesso de cobrança? É a questão financeira? É a educação dos filhos? Alguma coisa está o quê? Abafando, sufocando esse relacionamento. E aí vocês estão o quê? Vocês estão, né, sem saber lidar, se perdendo, né, se distanciando. Então, identificar também o que sufoca essa rotina: excesso de compromisso, falta de tempo um para o outro, excesso de trabalho. Então, se você não tem uma boa convivência, se você não tem harmonia na sua casa, a rotina, você vai dar esse nome. Nós estamos, né, nós caímos na rotina. A pandemia, né, ainda hoje eu comentava com uma amiga, como a pandemia revelou, por exemplo, como os casais, pelo menos uma grande maioria deles, não sabem lidar com a rotina, né? Com essa rotina que mais próxima, de estar mais juntos, porque tiveram que ficar o dia todo dentro de casa durante muito tempo. Quantos divórcios, né? Quantos divórcios aconteceram na pandemia? Por quê? Porque o casal não aguentava ficar junto um do outro o dia inteiro. Inclusive com os filhos, né? Coisa que eu ouvi, né? De pais assim, na escola, né? Aliás, eu ouvi de de instrutores que me contaram que ouviram dos pais, né? Foi bem essa sequência. Que tinha pai, né? Que falou assim, ó, eu não aguentava mais o meu filho em casa. Isso é um absurdo, gente. E é assim, gente, criança pode ser bagunceira, mas é uma alegria. O marido e a esposa também, né? É claro que é importante que o homem e a mulher tenham, né? Aí quem tem que trabalhar, tem que prover, tem que sair para trabalhar. Mas o casal tem que ter condições de conseguir viver juntos ali um com o outro numa situação dessa, por exemplo, né? Então, eu tenho que ficar o dia inteiro em casa. Por exemplo, meu marido é home office, o trabalho dele o escritório dele hoje é dentro aqui da nossa casa. Gente, então se eu não conseguir conviver com o meu esposo, ele vai tem que sair de casa, a gente tem que separar, alugar um espaço, alugar um outro lugar, quer dizer, então assim, é necessário nesse momento que ele esteja em casa e é necessário que a nossa rotina seja boa, que o nosso convívio seja bom. Então é isso que você tem que pensar, né? Outra coisa que está por trás de uma rotina ruim, né, a gente até anotou aqui, é o egoísmo. É o egoísmo, por quê? Porque eu tô sempre esperando que o outro faça algo diferente, eu tô sempre esperando que meu marido me convide para jantar, eu tô sempre esperando que a gente saia para passear, ou que a gente tenha disponibilidade de deixar as crianças com alguém para poder ter algo diferente. Ou então eu tô sempre cansado do trabalho, nunca posso fazer nada para quebrar essa rotina, para melhorar esse clima. Isso se chama egoísmo, né? Porque se eu só esperar pelo outro, só o outro tem que fazer e eu não posso fazer nada para melhorar isso, eu estou sendo o quê? Egoísta. Hoje na caixinha, né? Já falando, veio uma caixinha hoje, a pessoa falando que o relacionamento caiu na rotina, né? Ele fica no... Ele fica na TV quarto, e ela fica no quarto, não tem assim. Tá cada um no canto da casa, sabe? Gente, isso não é necessariamente a rotina a rotina é ruim, né? Quer dizer, você consegue perceber nesse exemplo real, que vieram na caixinha, uma pessoa, uma mulher, dizendo, ó, aqui em casa a rotina pegou. Olha o nome, a rotina pegou. Por quê? Ele fica num lado, eu tô em outro. O problema não é a rotina. Vocês entendem? O casal se distanciou. Isso mesmo. O que precisa fazer? Alguém tem que ter a iniciativa. E a gente sempre fala isso aqui. 95% das vezes, quem luta mais pelo casamento, quem constrói melhor, quem é capaz de quebrar as barreiras com a sensibilidade, com a sabedoria e até com poder também, é a mulher. Sim. Ela que vai rompendo essas barreiras. Agora, quando ficam os dois, cada um no seu mundo, tá cada um no seu egoísmo. Porque ele fica, olha só, ele fica lá na sala, estou pegando esse exemplo, tá? Mas assim, coloca a sua vida nessa história aí. Ele fica lá na sala, pensava assim, bom, vou colocar meu nome aqui, né? A Giovana fica lá no quarto sozinha, no celular, e eu aqui, né? Não liga pra mim, não quer saber se eu tô bem, tal.
Ela fica no quarto, pensando assim, o Paulo só fica na TV, o Paulo não liga pra mim, vocês entendem? Tá cada um imaginando o outro. Quando na verdade deveria cada um estar se aproximando do outro. Com pequenos gestos. Isso vai tornando a rotina diferente. Isso vai dando um brilho para nossa rotina. Sim. Aquela ordinariedade da vida, né? O cotidiano da vida, ele vai ganhando um sabor diferente. Por quê? Porque alguém está colocando um tempero diferente. Alguém está colocando um tempero diferente e está fazendo com que todos ao redor experimentem e exalem até mesmo aquele sabor. Exalar sabor, olha que coisa, parece uma coisa estranha, né? Você não sente quando a comida está cheirando, você, deu até o sabor. É nesse sentido, tá? Não é que eu tô dando uma de Dilma Rousseff aqui, não, pelo amor de Deus. A gente pegou um caso parecido na terapia também. O casal vivia desse jeito, cada um num canto, a rotina era essa, né? Todos os dias acorda, os dois estão juntos, os dois saem pra trabalhar, cada um não sei o quê. Esse dia inteiro fora, e aí à noite chega em casa, cada um vai pro seu canto, cada um fica no seu mundo. Isso se tornou o quê? Um hábito ruim. E aí dá-se esse nome de rotina, porque realmente é rotineiro, é corriqueiro e é uma rotina ruim. Mas assim, com pouco tempo, né, com poucos exercícios, eles já conseguiram o quê? Se reaproximar. Então o exercício de presença também, ele dá um tom, igual o Paulo falou, um tom diferente para a rotina. Igual aqui em casa, eu sou hoje, né, do lar, em casa. Ele trabalha dentro de casa. Vocês imaginam que a gente fica boa parte do nosso tempo dentro de casa. Então, assim, é um bolo diferente. É um bolo que torna uma tarde diferente. Uma comida. É uma comida que torna a tarde diferente. Um abraço. É um abraço. É chegar no escritório, às vezes ele tá lá trabalhando, de repente, né? Só vim dar um beijo. Às vezes eu faço isso. Só dou uma olhada, tá tudo bem. Uma mensagem às vezes que vem. Às vezes dentro de casa me manda mensagem dentro do celular. Né? Então, assim, são coisas que você tem o ordinário todo santo dia. Quando os dois trabalhavam fora, a rotina era muito cansativa. Mas, por exemplo, a gente tentava tornar os momentos que nós estávamos juntos sempre bons. Então, por exemplo, almoçava sempre junto, então que seja uma convivência boa no almoço. Todo santo dia passava 2 vezes no trabalho do meu marido para pegar ele. Então, assim, não era assim receber um cara emburrado, um descontando as coisas no outro. Não, puxar uma conversa, né? Você vê que isso foi uma construção no tempo. Sim. Porque no início era assim, não. Também a gente tinha dificuldade. Enfim, a gente vai contar daqui a um tempo, a gente vai contar essa história para vocês também. Foi sempre assim, legal essa rotina? Não, teve problema também. Qual que é a diferença? Alguém tomou iniciativa. Sim. Entendeu? E aqui, juro pra vocês, aqui em casa não foi muito diferente não, tá? A maior parte das mudanças veio de onde? Veio de uma sensibilidade feminina. Ao invés de ficar apontando o dedo, imaginando coisas, cobrando e não sei mais o quê. Com alguns pequenos gestos, foi transformando tudo aquele especial, sem mudar muito a rotina. Mas assim, a presença virou especial. E assim, pouco a pouco, esse homem foi percebendo algo diferente. Foi abrindo o coração. Ó, pra ter uma ideia aqui, ó. Até em relação a ter filhos. Eu sempre quis ter filho, né? Mas assim, essa ideia de ter uma família numerosa, eu tinha assim um receio, um certo medo, sabe? E assim, da igreja, tem boa formação, só que ainda assim, ó, coração duro. Quem que foi amolecendo isso aqui? Pra me dar a abertura à vida? A sensibilidade feminina. A confiança dela em Deus, o jeito dela me cativar, de me conquistando. Porque se dependesse de mim, talvez, né, no meu egoísmo, e aqui não quer dizer que todo mundo que tenha 1 ou 2 filhos seja egoísta, tá? Cada um tem suas razões. Mas se dependesse de mim, o meu caso, se não tivesse aí a graça de Deus agindo na Giovana, de modo especial, talvez seria 2 e olha lá, você entendeu? Agora ele mesmo já fala que o quinto tem que esperar mais. Já fala do quinto. Você entende? Houve uma mudança de mentalidade. Mas não é porque o Paulo é muito bom, não. Alguém deu um passo diferente e aí esse passo foi andando e foi puxando o outro. Foi puxando o outro. E assim foi. Sabe? E assim, hoje a gente vive muito bem, graças a Deus. Muito bem mesmo. Mas ainda porque a gente se esforça. Eu, né? É isso que o Paulo tá falando interessante, gente. Porque assim, agora até a mulher tem que cuidar da rotina. É a sensibilidade da mulher
que dá esse toque que o Paulo falou, esse tempero diferente. A Zuleika chegou. Seja bem-vindo, Zuleika. Por quê? Porque é a mulher que tem a sensibilidade, por exemplo, de ver que a rotina não tá boa. O homem, meninas, né? Já que nós estamos aqui já falando de rotina, já falando de homem e mulher, para o homem ter uma casa, ter uma comida, ter um trabalho maravilhoso. Fechou. Entendeu? Então, assim, ele tá estável, ele tá ali naquela zona de conforto dele, ele não precisa se preocupar com tanta coisa, ele não preocupa, assim, com o relacionamento no sentido de criar mais laços, de estreitar a afetividade. Não, pra ele, entendeu? Se deixar, ele vai ficando ali. Então, por isso que nós, mulheres, reclamamos mais, por exemplo, da questão da rotina no casamento do que o homem. Ok, Isa falou, a mulher é o termômetro da casa, é bem isso. Sim, né? é o coração desse lar. O homem é a cabeça. Ela que vai dando aquela temperatura mais gostosa. Sim, entendeu? o tempero, né? Pra deixar a coisa mais gostosa. Ah, mas é só da mulher a obrigação? Gente, não se trata de ser só da mulher a obrigação. O homem também pode fazer? Pode. Sim, com certeza. Mas assim, não tá na natureza do homem, do ser masculino, entendeu? Certas coisas. O homem, assim, eu não sou muito sensível, de verdade. Não tem coisa assim. Hoje até que eu melhorei bastante em relação a essas coisas. Mas assim, tinha coisa que eu já não me pedia. Até hoje às vezes acontece isso, tá? Eu fico pensando assim, ó, cara, nada a ver com o que eu tá pedindo. Pra que isso? Sabe? Por quê? Porque existe uma sensibilidade que é da natureza. Sim. Sabe? E assim, tem coisa que é a mulher que vai, ó, trazendo, vai conquistando, vai transformando esta relação. Só que assim, para isso, tem que ter atitude. É isso. Você entendeu? Uhum. Eu quero uma vida diferente. Beleza. Mas não quero mudar meu comportamento. Aí não vai. Aí não você dá entendeu? certo, entendeu? Não, mas se ele não fizer, eu não vou fazer. Então ninguém vai fazer. Mas meu marido nunca toma iniciativa pra rotina ser diferente. Mas se você não der um empurrãozinho, se você não fizer alguma coisa ali que estimule esse homem, que atinge esse homem, fala, não, acho que hoje eu vou chamar essa mulher pra jantar fora. Uma vez na vida, uma vez no ano, sabe? Assim, você sempre faz um jantar gostoso, você sempre tá, né, arrumada, aquela coisa que a gente sempre fala, recebe ele bem, se encontra no trabalho, sei lá, bem. Cara, de um uma exemplo. hora ele vai fazer algo, porque até pra uma forma de retribuir, não sei, mas é isso que movimenta o homem, né? Eu até lembrei de um exemplo, a Zuleika tá com a gente na live hoje, né? E aí uma vez ela partilhou com a gente aqui no canal, foi depois de uma live, uma dica que a Giovana deu e tal. O marido chegou, ela recepcionou ele com o quê? Ele gosta de tomar uma cervejinha, me corrija se estiver errado, Zuleika. Ele gosta de tomar uma cervejinha, ela preparou lá um petisco para ele, entendeu? Petisco, Ou seja, ela tornou algo diferente, a chegada dele foi diferente. Sabe? Ela tornou isso um pouco melhor, mais especial. E certamente ali, o homem chegando daquela maneira, sendo bem recebido e tal, rola um carinho a mais. Sim. Rola um clima mais gostoso. Sim, você entende? toca a sensibilidade do homem, né? Uhum. Pra mim, o mais difícil é a constância. A constância é difícil mesmo, né? Por exemplo, essa questão da constância. Por exemplo, esse exemplo da Zuleika que o Paulo colocou. Vamos supor uma rotina boa. Toda sexta-feira é dia do casal, né? Colocar as crianças ali pra dormir um pouco mais cedo e comer um petisco junto. Tomar uma cervejinha. As crianças vão pro quarto, um vinho, um trem que gosta, um filme. Você entendeu? Ah, Giovana, é um marasmo, é uma rotina. Gente, mas que coisa gostosa essa rotina. Você jogar conversa fora com seu esposo. Sabe aquela coisa assim, às vezes rotina. Aquele programa de casal que tem toda semana. É uma rotina. Ah, beleza. Era marasmo, né? Marasmo, né? Só quando tava namorando, tava apaixonado, só de estar junto tava bom. Não era assim. Vou falar a verdade, pessoal. Não era assim. Estar junto era bom. Era aquela paixão. Não estamos dizendo aqui que tem que viver de novo aquela paixão. Sim. A paixão acabou, gente. Acabou. Agora é o amor, foi embora a paixão. Trem. Agora é o amor. Sabe? Um amor que constrói, um amor que se decide. Aí vem a constância. Isa. Aí que vem a constância de tomar uma decisão e fazer, ainda que eu não tenha vontade. Você entende? Esse negócio não estou com vontade de fazer, mas eu vou fazer. Isso vai gerar uma disciplina em mim. A disciplina é um caminho de constância, vai me ajudando nesse processo. Isso. Você entende? É ali que a gente vai ganhando. Até que chega um ponto que aquilo que eu almejava que fosse uma constância vira um hábito. Porque eu vou repetindo aquilo, eu vou me esforçando em relação àquilo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, meu. Né? Não tem nada a ver com relacionamento, mas é só para vocês entenderem. Tomar banho frio de manhã cedo.
Eu sempre rezava, eu sempre fui muito ruim de fazer penitência e tal, né? Pedia a Deus da graça, Senhor, de fazer penitência e tal. E aí, num dado momento, eu falei, cara, eu vou fazer uma penitência, porque eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida, ser mais determinado, mais ordenado, mais, enfim, né? E eu comecei, acho que não sei se era quaresma e tal, que eu comecei. Há uns 2 anos, 1 ano ou 2 anos, não lembro. Tem mais de 1 ano isso, tá? Só pra... E tem todo esse tempo que faça frio, tá aqui a Giovanna prova. No frio. Eu que desencorajo, mas dá vergonha, gente. É banho frio de manhã cedo. Vai ficar gripado. Eu vou exercitando a minha constância. Eu vou exercitando a minha determinação. Não é o que eu quero fazer. Não é o que eu quero fazer, você entende? Eu não faço tudo o que quero. E talvez seja esse um dos grandes problemas no casamento. Nós queremos fazer aquilo que nós só queremos fazer. Aquilo que desejamos. Mas não é assim. Hoje nós tivemos um caso aqui em casa. A Giovanna acabou de fazer uma comida deliciosa. Gente, é verdade. Deliciosa. Eu cheguei numa caminhada, ela foi fazer um exercício também. E aí ela falou, não tem nada pra comer, né? Eu super cansada, eu cheguei em casa, eu saí hoje à tarde, né? Mas eu fui comprar carne e tal. E ela fez a comida. Ela não queria fazer comida. Você entende que não se trata do que eu quero fazer, mas se trata do que eu preciso fazer. Isso é diferente. Como que eu torno minha rotina melhor? Fazendo o que é preciso e fazendo bem feito. Quer ver outro exemplo? Pegando esse exemplo do Paulo, toda sexta-feira a gente não come carne, né? Aí você tem que dar aquela variada, porque a carne é uma coisa que, né? Aí sexta-feira passada eu fiz um macarrão com sardinha, sei lá. Não é sempre, mas tipo assim, né? Macarrão com sardinha é uma coisa que, né? É cara de rotina, né? Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou socar um creme de leite, meu. Soquei um creme de leite naquele negócio. Pensa no trem que ficou bom, né? Aí eu falei, gente, olha só de ter colocado um creme de leite no macarrão com sardinha já deu um toque diferente. Talvez isso tá faltando na sua rotina. Deixa eu responder a pergunta. Falta esse tipo de creme de leite na sua rotina. Aí, poxa, todo dia a mesma coisa aqui em casa. Cara, coloca um creme de leite no meio, né? Coloca um trem diferente, uma música diferente, um perfume, né? Uma cervejinha, sei lá, um filme diferente. Talvez é esse tempero aí que tá faltando na rotina de vocês. Eu não sei se o que a Isa colocou foi uma pergunta ou foi uma afirmação que eu devo fazer. Né? Assim, nós temos uma dica aqui no final. Se foi uma pergunta, a dica é a seguinte. Pensa assim, ó. O que é que você não quer fazer? Aquilo que você não quer fazer, faça. Não quero fazer comida, faça. Eu não quero fazer uma massagem no meu marido, faça. Eu não quero... Aliás, agora ao contrário. Eu quero brigar, não brigue. Entende? Eu quero soltar os cachorros, não. São esses contrapontos, assim, ó. Aquilo que você não tem vontade de fazer, mas que é necessário fazer. O exemplo da caixinha de hoje. Eu chego, toda noite eu tô na televisão, meu marido tá na sala no celular. Cara, eu quero muito ficar na televisão, porque meu marido não me procura, isso já virando... Hoje eu não vou ficar na televisão. Eu queria muito assistir o raio da novela, mas hoje eu vou desligar a televisão e vou sentar do lado do meu marido. Giovana, mas é só ficar sentada? Só ficar sentada. Já vai incomodar. Na televisão, ao contrário. O marido fica na TV e ela fica no quarto. Já então, senta do lado dele e ele já vai ficar... Uai. Já é diferente. Todo dia essa mulher tá no quarto. O que essa mulher tá do meu lado hoje? Ou já vai brigar, né? Ou fica ali. Põe a mão na mão dele, ele vai ter, com certeza. Se você contou essa caixinha pra mim hoje, você tá me ouvindo, põe a mão na mão do seu marido. Leva uma água pra ele. Leva uma água pra ele. Pergunta o que ele tá vendo. As crianças adoram perguntar o que ele tá vendo no celular. Amor, o que você tá vendo? Ou então nem precisa perguntar, senta, encosta nele assim pra ver. Encosta. Se você estiver com um perfume cheiroso ainda é até bom, porque você vai encostar perto dele. Cheirosa, mulher? Vocês entendem, gente, que são pequenas coisas, mas alguém tem que dar o passo. Também teve uma seguidora uma vez que falou isso, eles estavam meio distante, não estavam em crise. Eles mesmos percebiam que eles estavam, assim, se entregando a essa rotina. Criança pequena, sem tempo, né? E ela gestante, na época ela tava de umas 18, 20 semanas. E ela veio pedir uns conselhos, e eu falava, né? Deu uns ideia pra ela. E aí a gente já deu esse exemplo aqui nas lives. Ela tirou um dia à noite, colocou as crianças pra dormir mais cedo, ela conseguiu, né? Que não é fácil, porque ela não tinha esse hábito. E aí, sei lá, tipo uma sexta-feira, ela comprou uma cervejinha que sabia que o marido gostava, preparou uma jantinha, e eles ficaram ali, ó. Ela falou que eles conversaram por 2 horas. Pensa, então, o tanto de assunto que... Nós até postamos aqui no testemunho dela. Tanto de assunto que devia estar guardado dentro do coração daqueles dois, né?
conversaram por 2 horas. E não foi lavar roupa, não, gente. Foi uma conversa de casal, de normal. casal, diz que até a coisa da vida dele, assim, de quando ele era criança, coisa. Tudo surgiu na conversa, sabe? Aquela conversa leve, gostosa. Depois que fizeram amor à noite, que dormiram como anjos, assim, que ela colocou no testemunho dela. Não, e muitos te amam. Então, assim, gente, vocês imaginam que um dia da semana que você consegue tirar pra mudar essa rotina, não é mudar, assim, mas assim, dar uma incrementada nessa rotina, né? Com coisas boas. Imagina o resultado disso numa sexta-feira, aí com certeza o final de semana vai ser bom. Se você tem uma sexta, um sábado, domingo bom, poxa, segunda-feira já vai começar um pouco melhor. Diferente de você já brigar na sexta, brigar no sábado, brigar no... né? Como que sua semana vai começar? Sabe? Eu sempre digo para as meninas que eu oriento, busquem saber o que vale a pena brigar com seu marido. Sabe assim, vale a pena estragar o dia inteiro, né, a rotina do casal, por conta de situações que são irrelevantes, no fim das contas. Quando você para pra pensar, poxa, nem valia a pena, né? Ficar pentelhando o marido por causa de certas coisas. Virou um climão pra uma coisa tão pequena. Isso mesmo. Então, assim, a gente colocou algumas dicas, mais ou menos, assim, pra gente não deixar essa rotina sufocar, né, o casal. Então, assim, se instalar na realidade, né? Foi o que a gente falou no começo. Gente, rotina de casal é a vida real que acontece, entendeu? Vou dar um exercício pra vocês aqui. Não ia fazer isso não, mas eu vou fazer. Né? Nós estamos com algumas pessoas aqui, sei que outros vão ver aí também ao longo da semana. É verdade, gente. Ó, vocês são casadas, né? Ó, eu vi um rapaz aí na live, não sei se é o Fernando, não sei se ele já saiu, mas eu vi ele para ele. Fernando e a Jéssica. Vocês têm uma semana, ó. Semana que vem é a nossa live, entendeu? Semana que vem é a nossa live. Uma proposta que eu tô fazendo pra vocês, de compromisso, de verdade mesmo, entendeu? O marido de vocês, ou a esposa, né? Se tiver um homem aí, mas o seu marido, você descobriu. O que descobriu? Que ele vai morrer daqui a 7 dias. É um exercício. Daqui a 7 dias o seu marido vai morrer. Uma doença terminal. Tá com uma doença terminal, não tem mais tempo, não há mais o que fazer. O que é que você vai fazer nesses 7 dias? Ó, hoje é quarta-feira. Quarta-feira que vem, até quarta-feira que vem, o que é que você vai fazer? Vai continuar no seu canto, e cada um na sua? Ou você vai ter uma postura diferente? O que você pode ser melhor? Nesses 7 dias. Nesses 7 dias. Volta aqui semana que vem. Manda direct. Manda direct pra gente. Me fala se melhorou alguma coisa. Na mudança de comportamento. No seu seu comportamento. Tá? E o que no seu comportamento. O que você fez? O que você fez de diferente? Tá? Sabendo que seu marido vai morrer. Ah, Paula, é uma situação hipotética. Eu vou imaginar. Olha. Quem é que disse que é uma situação hipotética? Quem falou que não pode acontecer isso de verdade? Isso é para trabalhar, acontece um acidente e morre. Quem foi que disse que isso não pode acontecer? Dorme e não acorda. Quem disse que isso não pode acontecer? Vocês entendem? O problema nosso não é a rotina. Não é a rotina. Misericórdia, isso aí. Não é a rotina. Já faz exercício. Tá? Então, estou convidando você a fazer este exercício. Às vezes, a gente usa na terapia com os casais. Para quê? Para quebrar um pouco esse negócio aí. Alguém precisa ser diferente, alguém precisa melhorar, alguém tem que dar passo. Não adianta ficar assim, só vou se ele fizer. A Cida tá falando que eles têm um problema com a rotina. O esposo não quer, né? Não dá passos aí para a rotina das crianças. Dormem tarde, acorda cedo e aí não consegue separar, né, um tempo para vocês. Isso já vai 1 ano. Tenta, Cida, fazer esse caminho, entendeu? Você pegar as crianças. Eu sei, porque aqui em casa a hora de dormir, gente, é atenção total. Né? Mas muitas vezes o meu esposo não me ajuda, né? Por quê? Porque ele tá trabalhando, ele tá fazendo as coisas dele. E é verdade, ele vem assim, vamos rezar, só para de rezar, né? Por quê? Porque eu deixo ele fazendo as coisas dele e eu pego as crianças meio aí. Mas assim, tenta você. Você pegar as crianças, você colocá-las para dormir, estabelece com elas, você e elas, uma rotina. Porque às vezes tem muitos homens que realmente eles não entendem a importância disso. É aquela coisa que a gente falou aqui na live. Eles não é questão de se importar, no sentido assim, não tô nem aí. Mas eles acham que é meio que papel de mulher, esses negócios de cuidar de criança, coisa de sono. Então assim, às vezes já vem sobrecarregado do trabalho, não sei como é que é, mais ou menos aí a questão. Então pega você, pega as crianças e faz assim, ó, criançada, vamos lá tomar benção do papai. Né? Então você põe as crianças, pai, bença,
Isso vai virando um hábito para as crianças, isso vai virando um hábito para ele, até que um dia ele fala, poxa, todo dia vem de uma benção, pelo menos eu vou lá, né? Então, rezar junto, né? Dar uma olhada junto, mas assim, não espere às vezes que ele vá, né? Vão, criançada, dormir, não sei o quê, porque às vezes o homem chega mesmo, quer dar aquela descansada do trabalho e a gente acaba se achando mesmo um pouco sobrecarregada. Mas conforme a gente entra no ritmo também, o próprio peso dessa rotina ele vai diminuindo, porque as próprias crianças também, quanto mais elas vão entrando no ritmo, melhor elas vão ajudando aí nesse momento de dormir. E eles dormindo mais cedo um pouco, né, por mais que o seu esposo não colabore nesse momento, você já tem o seu tempo livre, né? Ele já vai perceber que você está mais disponível. Você vai ter mais disposição para, às vezes, puxar uma conversa, alguma coisa assim, né? E assim, o que a gente faz aqui? Dá um exemplo nosso, né? Que a gente faz, a gente já viu também os casais fazendo assim. Mas assim, ó, cada família tem sua realidade, mas eu vou dar um exemplo, tá? Aqui em casa, deu o horário de dormir, geralmente 8 horas, 7h40, por aí. A gente já começa a colocar um ritmo diferente na casa. A gente tem já começar a mudar essa questão. Não deixa mais brincar, correria, não pode mais nada correr. Disso, né? Assim, exceto quando tem visitas, né? Aí assim, muda a rotina, não tem como. Mas via de regra, a gente vai pro quarto, reza, conta uma história. Geralmente quem fica mais é realmente a Giovana. De vez em quando eu fico também lá, aprendi a fazer isso também. Mas assim... Sempre tem um empurrãozinho sutil da mulher, gente, ó. Paulo, hoje é com você, o empurrãozinho. Falou, tem hora que ele vem e fala assim, eu ler uma história? Tá bom, vou ler. Eu faço um teatro com as crianças, mas enfim. Mas eles gostam. A gente vai aprendendo, é uma coisa assim, supera a gente no fim das contas, né? Mas a ideia é assim, foi pro quarto, botou pra dormir, sai do quarto. As crianças vão, beleza, leva de volta pro quarto. Vai fazendo isso uma, duas, três, quatro. Vai fazendo. Gente, assim, ó, o hábito é uma coisa que vai sendo construída no tempo. No tempo. E não é em uma semana. Não. E falo pra vocês, já vou falar pra vocês, vou botar real pra vocês aqui, ó. Não é com um mês. Pode acontecer, depende da criança ser muito disciplinada e logo dormir, entendeu? Mas não é com um mês. Isso leva tempo. Nós temos um aqui em casa, gente. Vira e mexe, grita. Eu saio da live e vou lá ver eles, entendeu? Ele grita de lá. E ele grita assim. Tá nem aí, ele, pra acordar todo mundo, entendeu? Isso, quando não vem aqui no meio da live, eu tenho que ir lá levar ele pra dormir, entende? Eu devolvo ele pro quarto e volto. Eu não fico lá. Ou seja, eu vou deixando claro pra eles ali, ó, é a hora de dormir. É a hora de não saiam. Entendeu? Às vezes, sim, às vezes eu dou uma bronca, entendeu? Eu chego junto. Mas, gente, ou a gente vai construindo esse hábito, dando este passo, e de novo, ó, é algo que não é algo que eu quero fazer. É algo que eu preciso fazer, é uma necessidade. Ou eu faço, ou desando as coisas. Ela falando ó, que ela chega 8 horas do serviço, realmente. Então, assim, já chega tarde, as crianças chegam tarde com você. Então, é mais um motivo para quê? Para você estabelecer, nem que seja por escrito, não sei a idade das crianças, não sei como é que é, mas assim, monta uma coisinha e fala, olha, todo dia vamos chegar em... A gente já vem no carro, né? Quando a gente agora tem um lance do judô das crianças, que a gente chega tarde e tal, a gente já vem no carro, ó, criançada, olha, chegar em casa, o que é pra fazer? Tomar banho, escovar dente, comer e dormir, né? Tem uma questão tentar adiantar alguma coisa onde as crianças ficam, não sei onde as crianças ficam até vocês chegarem, mas combinar, sei lá, fica lá na casa da avó, olha, a mãe tá ficando muito tarde, as crianças estão... Tem como dar jantinha pra eles, né? Pra gente chegar e só chegar em casa, tomar um banho e já pôr pra dormir, né? Uma coisa que eu vou comentar assim, e às vezes pode acontecer também de, eu chego em casa às 20 horas. Tô pegando o exemplo da Cida, tá? Mas pode ser de outras pessoas também. Eu chego em casa às 20 horas, eu posso pensar assim, bom, se eu chegar em casa e já colocar as crianças pra dormir, que horas eu vou conviver com elas? Sim. Então o que a gente pode fazer? Chegamos às 20 horas, já toma um banho, fiquem juntos, né, com a criançada ali, ó. Lê uma história. Sem muita agitação, né? Tem um instante de convivência, 1 hora, 1h30. Meia horinha, assim, 9 da noite, 9h30 no máximo. Acho que mais que isso até muito tarde já vão dormir. Entende? Se as crianças dormem às 9h30, você tem um tempo aí de 1h30, mais ou menos. E assim, gente, não é a quantidade de tempo, tá? Alguém pode falar assim, não, mas é muito pouco tempo. Tá, beleza, eu posso ter 24 horas com meus filhos e não conviver nenhuma hora com eles. Ou o tempo que eu tô com eles, eu tô ali, eles estão falando comigo e eu tô... No celular. Eu tô vendo televisão, entende? Isso não é conviver. E aí melhorar também... Mas se eu tenho 1h30 de convivência, de contar uma história, de movimentar as lembranças deles, para que vá construindo um afetivo
entre nós, isso vale muito mais do que ficar um tempão. Você entende? É preciso tempo? É preciso. É preciso tempo. E cada um tem a sua rotina aí, a gente tem é a realidade de cada um, questão né? de escola e tudo mais. Mas sim, é um exemplo, tá? Chega em casa, é um banho rapidinho nas crianças ali, se não tiverem tomado banho ainda, né, obviamente. Mas sim, ter aquele momento com eles também. Pra não chegar a coisa tipo assim, eu saio às 7, deixo as crianças na creche, na casa de alguém, ou na escola, chego às 20 horas em casa e já mando dormir, entende? Eu preciso ir E o final de semana, né, que às vezes tem mais tempo também, tentar priorizar essas questões. Alguém falou que vai fazer exercício, que tá passando por um momento difícil. Olha, que tá passando por um momento difícil no casamento. E esse exercício é muito bom mesmo, porque vai fazer você refletir sobre o seu esposo, refletir a perda do esposo, gente. A perda da esposa nos faz pessoas melhores. Isso quando não é exercício com os filhos, viu? Porque quando você reflete também, a perda dos filhos nos ajuda com as crianças também. Filho de 16 chega a 23 da escola, assim, filho de 10. Cada realidade tem que ser adaptável. Isso, tem que ser adaptável, né? Os mais novos têm que dormir um pouquinho mais cedo, os mais velhos já têm condições de dormir mais tarde, né? E vai organizando no caso um pouquinho mais velho, rotina, 16 né? anos ele já tem uma certa independência Uma aí em relação a isso aí, né? autonomia. Isso, né? Então já vai de ficando 10 diferente e 2 mesmo. você ainda consegue manter uma rotina. Você estabelecer uma rotina. De 16 você vai combinar com ele. Que hora que vai pro quarto, que hora que não vai, e se vai ficar no celular, na TV, enfim. Entende? Aí é questão de, realmente de combinar em família e ter esse esforço aí de dar continuidade. Né? Outra coisa que a gente também colocou aqui para dar uma ajudada a não sufocar, né? Essa rotina é priorizar o casamento de vocês. Então, às vezes, assim, é muito compromisso à noite. Claro, né? Você chega do trabalho e tal, é diferente. Mas ter para o casal algum momento, né? Viu? A gente deu o exemplo da mulher que numa sexta-feira ela conseguiu fazer algo que refletiu ali na semana toda. Então, poxa, se ela conseguir fazer toda sexta-feira um momento legal com o marido, uma vez na semana que seja muito bom, vai refletir ao longo da semana e aos poucos vai fazendo com que a rotina de vocês se torne mais leve. Por que a gente falou de priorizar o casamento? Porque às vezes, gente, a gente tem uma rotina tão corrida e a gente arruma tanto compromisso à noite, tanto compromisso no final de semana, que quando você olha e fala, poxa, que hora que eu fico com meu esposo? Até né? a questão, você vê, ó, a maior parte das pessoas que estão conosco são católicos, né? E assim, quantos e quantos casais, segunda, terça, quinta, sábado, domingo nem se fala, né? Igreja. Giovana, mas a gente tá sempre junto na igreja. Junto entre aspas, né? Vocês estão juntos trabalhando, servindo. Isso é bom, é virtuoso? É. Mas assim, ó, tem que ter cuidado para que as coisas externas não comecem a prejudicar a convivência ali, ó, do casal. Não, que a gente consegue equilibrar. Beleza, é outra história. Mas não é o caso da maioria dos casais. Outro exemplo sobre essa questão de priorizar o casamento, nós já pegamos um caso real disso. O casal trabalha o dia inteiro, o casal estuda à noite, toda noite. O casal trabalha final de semana, porque tem gente que trabalha, né, no sábado de manhã. Que horas que esse casal tem para eles? Se os dois escolheram e decidiram fazer faculdade no mesmo período, se os dois trabalham o dia inteiro, se os dois trabalham sábado até 2 horas, que horas que esse casal tem para estar junto, sabe? Cada um tem sua realidade, cada um tem que pensar, mas assim, são coisas que a gente tem que pensar, né? Poxa, os dois precisam fazer faculdade, beleza, mas assim, rezar, ter o discernimento e conversar. Convém que os dois então façam, né, a faculdade, convém que os dois estejam fora 24 horas por dia, porque casa não tá junto, né? Então, assim, são coisas que, a hora que a gente fala de priorizar o casamento, priorizar o marido ou a esposa, em algum momento a gente tem que pesar isso também, né? De priorizar o tempo que a gente tem junto, né? O excesso de compromisso a gente já falou, e reservar sempre algum momento a dois. Não é necessariamente toda semana tem que sair para jantar fora, que é o que a gente sempre fala aqui. Mas ter esse... Gente, só o fato de você tomar banho junto ali na hora de dormir, tá junto na hora de dormir. Uma dica é essa aí, ó, entendeu? O banho uma sempre dica, salva. gente, o banho é ótimo. Dica de casal aqui que usa esse negócio aqui. Dica de bom ouro. Demais, entendeu? Tomem banho junto. Não tem tempo, toma banho Lavem junto, um ao outro, você sabe. Rola aquele clima gostoso. Aproveita. Eu não contei a história da música. Gente, só um parênteses, tem nada só pra encerrar mesmo a live, assim, dar uma risada, né? Tomar banho junto. Vamos tomar banho junto. Tô lá, né, esperando banho junto. De repente, tá ouvindo Paulo Guedes. Não, nós estávamos juntos ainda no banho, né? No banho, eu tô ouvindo lá Jovem Pan, Jornal, Bolsonaro. Falei,
Paula, vamos tomar banho junto com esse barulho aí de jornal, de não sei o que, né? Pelo amor de Deus. Você tá vendo a sensibilidade? Não, olha o grau da sensibilidade do marido. Vamos tomar banho juntos. O que estamos ouvindo? Jornal, política. Falo, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir esse povo no meu ouvido lá tomar banho. Mercado financeiro. Aí ele falou, então tá bom. Achei que iria desligar o celular, né? Aí ele mexeu lá. Veio até umas músicas românticas. Romântica, anos 80, Você pessoal. viu? Falei, viu, mulher? Primeira música que veio, eu até riu demais, inclusive. Mas é porque veio a música do Top Gun. Top Gun, pessoal. Olha o clima. Eu me senti um Maverick, entendeu? Vocês entendem que são essas pequenas coisas que vão dando um brilho para nossa rotina, deixando as coisas mais leves. Olha, eu tô com meu casamento em crise, tá difícil. São pequenas coisas, gente, são pequenas coisas. Não queira agora chamar o seu marido para conversar e colocar a conversa na mesa. Não. Começa a fazendo gestos de carinho, de docilidade, sabe? De conquista do marido. Isso mesmo, de conquista. Um bilhetinho. Quando eu falo conquista, assim, de usar o seu poder de sedução, de usar o seu carinho, a sua sensibilidade, a sua sabedoria. Para quê? Para ir amansando esse homem que tá aí. Amansando esse homem. Porque você vocês têm o poder, mulherada. Sabe? Um trem que eu descobri, um trem que eu tô ensinando e nós vamos aprender juntas. Isso. É isso, que nós temos o poder de amansar esses maridos. E assim vocês vão... E assim, uma vez um cara um pouquinho mais maleável, tá? Aí vai ter uma oportunidade que vocês vão começar a trazer alguns assuntos que antes machucavam. E agora vocês vão colocar na mesa o assunto. E vão poder conversar. Vão poder até se reconciliar. Paulo, mas eu tô me esforçando e tal, mas ele não muda. Ninguém muda da noite pro dia. Não. Ninguém muda em uma semana. Tá? É verdade. Ninguém muda em uma semana. Já tô batendo bem a real pra vocês. É verdade. Vou ser realista com vocês. Não vou vender promessa pra você aqui, ó. Toma um banho com seu marido hoje e amanhã ele tá lindo, maravilhoso. Não funciona assim. Ó, é uma construção, gente. É uma construção. É isso mesmo. Você é uma construção. E se você hoje consegue enxergar essa necessidade de mudança, é porque você já passou por esse processo. Então agora você vai conduzir o seu esposo a passar por esse processo também. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Por quê? Porque é da mulher conseguir essa transformação, esse tempero, essa sensibilidade, seja na rotina, seja em tantos outros aspectos do nosso casamento. Né? Já vamos deixar aqui, ó, já tá na hora de acabar. Nós vamos fazer um convite para vocês, viu, meninas, que estão aqui conosco nessa live. Nós vamos ter 10, 12 e 14 de outubro a nossa jornada Mulher Sábia Conquiste Seu Marido. Né? O que é conquiste seu marido? É o que o Paulo falou. É domar esse homem, gente. É tornar esse homem mais maleável, é trazer um pouco mais esse homem para suas mãos mesmo, entendeu? Você tem esse poder. Inclusive assim, para trazer harmonia pro lar. Sim. A harmonia conjugal, gente, é algo que não tem preço. Não tem preço. E é o que a gente falou aqui, o homem é a cabeça, mas quem que é o coração desse lar? Quem que traz a sensibilidade? Quem que faz, né? O homem é a cabeça, mas nós, mulherada, nós somos o pescoço, além do coração, nós estamos tudo aqui, ó, no tórax, né? Porque quem faz esse homem... no fim das contas, a gente dá... Fala a verdade, quem já vive isso aqui, ó, ele tomou decisão, ele tem que tomar decisão. Mas a gente deu, né, a nossa opinião, a gente tentou ali mostrar a situação pro marido e a gente consegue tudo isso, tá bom? Então vocês vão lá no link na bio, acabou a live, vocês já correm lá na bio, se inscrevam, né, pra nós estarmos juntas aí nessa jornada, tá? E vai ser maravilhoso. A gente tá preparando tudo com muito carinho, legal. Sabe? Um conteúdo muito bacana. E assim, quando vocês se inscreverem, vai ajudar vocês de verdade. Quando vocês se inscreverem, tem lá, né, o nosso grupo no WhatsApp. E vai chegar no seu e-mail também um formulário pra gente poder... Se vocês preencherem, é rapidinho, questão de 1 minuto você responde aquilo. É bem curtinho. Bem curtinho. Pra que esse formulário? Pra gente poder conhecer um pouquinho melhor vocês. E preparar estas aulas, preparar esses encontros para que sejam mais próximos da realidade de vocês. Porque a gente também não quer preparar uma coisa fora da realidade. Hoje teve uma interação legal. Você viu que a gente foi conversando? Dando caso concreto pra vocês? É gostoso isso também. É isso, gente, entendeu? A gente quer a coisa prática ali, ó, trazer para vocês situações, ó, para vocês terem esperança no casamento. O casamento é de Deus. É de Deus.
quem quer o fim do casamento é Satanás. E para vocês verem também, eu já vou me inscrever, isso aí, Isa. E para vocês verem também, o bom da jornada vai ser isso. Vocês vão ver que vocês não estão sozinhos, né? As dificuldades que vocês passam, eu passei, muitas amigas passaram, pessoas que a gente atendeu, sabe assim? Então assim, é a realidade que, claro, cada um tem a sua realidade, mas as dificuldades são basicamente as mesmas, né? E nós não estamos sós, a gente está aqui para se ajudar. Eu queria fechar essa live com um pensamento final aqui, que foi uma virada de chave para mim, um aprendizado muito grande, tá? Eu sempre tive muita dificuldade com estudo e tal, hoje nem tanto, graças a Deus, porque foi uma evolução, uma construção, né? A construção. Mas assim, ó, certa vez eu escutei uma pessoa falar assim, ó, isso quando eu fiz filosofia ainda, faz muito tempo, mais de 20 anos isso, né? Se um ser humano é capaz de fazer uma coisa boa, então todos os outros são. Porque existe uma potencialidade. Né? O que eu trouxe para mim? Bom, quando eu vejo um homem, né, pegando exemplo de homens aqui, no meu caso de trabalho, né, se aquelas pessoas que eu estou vendo deu certo para elas aquilo, para mim pode dar certo também. O que eu preciso fazer? Começar a ver o que é que elas fizeram, não querer ser igual a elas. O que é que elas fizeram, qual foi o comportamento que elas tiveram para alcançar aquilo. Virada de chave isso aqui, pessoal. Entende? Se meu casamento não está bom, aí eu tenho lá o Paulo e a Giovana, que hoje vivem bem, graças a Deus. Tem harmonia. Tem problema de vez em quando? Tem. Todo mundo tem, gente. Tá? Não é aqui em casa não é mar de rosa, não. A gente vive muito bem, graças a Deus, mas de vez em quando tem uns espinhos no meio do caminho. Mas faz parte. São nossas descobertas, são nossos amadurecimentos. Mas assim, quando eu olho para Paulo e Giovana de alguns anos atrás, cara, a gente melhorou muito. Sim. Muito. E eu digo a vocês assim, se nós conseguimos, você consegue. Tá bom? Ó, o link tá na bio, entra lá e a gente espera vocês aí. Semana que vem tem live de novo, tá? Toda quarta-feira tem live, gente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não, na outra. Semana que vem estamos aqui de novo, quanto tema, a gente vai decidir que tema que é, tá bom? Mas tem a live. Mas vai ter live. E aí, ó, dia 12, 14 e... Não, 10, 12 e 14 de outubro, tá? Nós estaremos com vocês na jornada Mulher Sábia, Conquiste o seu marido. Tá bom? Conquiste Deus abençoe marido, vocês. gente. Até essa semana que vem. Tchau. E nos conte aí o exercício que é o fazer, exercício, hein? Eu vou até recortar o exercício pra vocês não esquecerem. Vou colocar. Deixei o exercício pra vocês. Manda direct depois do resultado do exercício que a gente quer saber como é que foi, tá bom? Tchau. Deus abençoe. Tchau. Boa noite.